Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja convosco, em nome do Senhor Jesus, né? Deus abençoe em nome de Jesus, né? Deus continue abençoando, né? Estava aqui, né? No meu lar, na minha casa, e Deus, ele falava poderosamente ao meu coração, né? E você sabe que servo de Deus, atalaia, pessoas temente a Deus, né? Ele ouve o que Deus quer falar sobre o seu coração e guarda. Ele ouve o que Deus tem para ele e luta para cumprir. Não sendo fácil, ele luta para cumprir. Porque se disser que o evangelho é fácil, estamos completamente enganados. Mas eu quero rapidinho, né? Aqui se encontra o pregador da palavra, Hélio, né? Diácono Hélio, pela misericórdia do Senhor Jesus, né? Qual Deus um dia me propôs, né? E tenham por mim, querido, que nada de cargo, nada de engrandecido, essas coisas, ela não enche meus olhos, porque eu aprendi somente a ser servo do Senhor, a servir Ele, a lutar para ter temor a Ele, a lutar para fazer, a ser conforme Ele queria, e assim vai cumprindo, né, a sua promessa na vida de cada um de nós, né? Mas louvado é o Senhor, né? Que maior do que as coisas terrenas aqui dessa terra é a coroa de vitória que Ele tem preparado para a minha e a sua vida. Então não me vejo, não faço questão de vários propósitos que eu já tive, de vários convites que eu já tive, até para tomar conta de ministério eu não abracei, porque eu disse o tempo é de Deus, Ele proverá todas as coisas, né? Então fiel é Deus, mas Deus, quero deixar uma palavra para a nossa vida, né? A qual Deus ele vem nos alertar, e todos vocês do Instagram, do Facebook, a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo pravoroso, estamos vivendo tempo depravado, tempos difíceis sobre a terra, e a trombeta vai tocar, e Jesus ele vem nos alertar através dessa palavra nessa manhã, né, para nossas vidas. Aí vocês que estiver ouvindo, vocês que estiver aí dando ouvido essa palavra, guarda na tauba do seu coração aquilo que Deus ele quer para fazer para a nossa vida, porque a trombeta vai tocar e não há tempo mais de nós perder sobre a terra, né? Que se encontra no livro de Daniel, rapidinho, para nós ganhamos tempo, que diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém, sitiou o Senhor e entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E Nabucodonosor levou esse utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do Senhor. E do tesouro e dos seus deuses. E depois o rei ordenou a Aspena, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, os jovens sem nenhum defeito, e de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fosse competente para servir no palácio real, e que Aspena lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que ele recebesse uma alimentação diária, e ele recebesse uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebiam. Até aqui, em nome de Jesus, para nós ganharmos tempo. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, quero trazer essa palavra para a nossa vida, para o alerta do Espírito Santo, para o alerta do Deus vivo sobre as nossas vidas. Eu estava em sono e Deus, o Espírito Santo de Deus, me incomodava a trazer essa palavra ao vosso coração. E Deus perguntava para cada um de nós e me impulsionava a trazer essa palavra para a nossa vida. E a voz bradava no meu coração e dizia: louco, livro de Lucas, capítulo de número 12, 20.
vai dizer, se pedir a sua alma, se pedires agora o que é que tu tens, o que é que tu tem preparado e o que irá vir receber, o que é que você tem preparado para oferecer e quem será? E essa palavra a gente vai entender, eu acabei de relatar aqui sobre um texto que nós conhecemos. A Bíblia diz que Daniel e seus amigos, estava Daniel, Misael, Azarias, que era Sadraque, Mesaque, Abednego, todos esses quatro amigos eles estavam ali. Só que a Bíblia diz que agora Daniel, ele chegando um certo tempo, que o rei, que Deus agora vai colocar o povo sobre a mão do rei Nabucodonosor. Alguma tradução aqui hebraica aqui vai dizer que o rei Nabucodonosor aqui na tradução grega, né, vai traduzir que se tem um nome chamado Nabucodonosor, que significa Deus, né, que significa Deus, o povo na mão de Deus. Significa Deus na mão de Deus. Na tradução aqui, vai simbolizar que Deus ele tinha colocado, o rei Nabucodonosor tinha colocado aquele povo para sofrer os seus danos, as suas consequências na mão do rei Nabucodonosor. Para que aquele povo, porque o povo de Israel, o povo de Jerusalém, estava todo o tempo corrompido, o povo de Jerusalém estava todo o tempo em estado grave perante a Deus. E Deus agora ele resolve colocar o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo que era do templo, como o texto vai dizer que ele pegava todos os utensílios, ele tinha tirado do templo que Salomão tinha construído e agora tinha colocado agora esses utensílios em Babilônia. Por quê? Porque Deus ele tinha entregado aquele povo agora a escassez, Deus tinha colocado aquele povo agora em Babilônia para que viesse sofrer ou viesse servir lá o templo lá, porque o povo estava em um estado caótico, em um estado crítico. E o que eu venho entender aqui, o que eu venho trazer para a nossa vida, só que tem um porém, querido, que a Bíblia diz que o rei manda chamar agora, era mestre, era jovens, instruídos, ensinados, para que viesse servir ao templo, para que viesse servir ao rei. E a Bíblia vai dizer que o porém, que Daniel, ele sabendo de tudo isso, a Bíblia diz que Daniel, ele é oferecido, tem para ele o banquete, tem para ele toda aquela fartura, toda aquela mesa, mas Daniel, ele se encontrava, ele era de Jerusalém, ele era talvez da cidade de Jerusalém, e Daniel, ele tinha um costume de se vir no templo, Daniel, ele tinha um costume de andar no templo, de adorar a Deus no templo. Daniel tinha o costume de comer aquilo que era necessário para a tua vida. Mas o que eu venho aprender aqui, o que eu venho trazer para a nossa vida, que Daniel, ele sai de Jerusalém, ele sai do templo, né? Daquele templo ali que talvez Daniel adorava, era o costume daquele templo, né? Dos judeus. Até hoje você vê que os judeus, né, antes dessa guerra, ele ia adorar, né, no templo da humilhação, no muro, para se humilhar ali, e ali ele sente a presença de Deus até hoje. Assim talvez Daniel era, vamos dar um exemplo, conjectura de pregador. E quando eu paro para entender isso aqui, querido, eu vejo que Daniel, ele está sentado de uma mesa, Daniel, ele está sentado de uma mesa que talvez não era costume dele. Daniel estava acostumado com outras iguarias, Daniel estava acostumado com outros alimentos. Quem sabe Daniel só estava querendo comer talvez fruta. Daniel talvez tinha fartura lá no templo de Salomão, no templo de Jerusalém, lá no templo de Israel lá, e era o costume de Daniel era comer aquilo que era agradável a Deus. Você vê que Daniel, ele quando vai para Babilônia, ele não se corrompe aos manjares que o rei tinha oferecido para ele. É o que ele vai falar para o eunuco. Ele vai chegar, olha, faz um propósito, faz uma promessa aqui, deixa a gente, separa aí umas frutas aí, separa uns legumes aí e deixa que faz prova aí, porque se depois de 10 dias chegar, você vai ver qual é a aparência de nós que estamos aqui, ou de outros
jovem questão sobre o palácio para servir o rei. E Daniel, ele faz esse propósito, Daniel, ele faz essa promessa. O que é que acontece? Chega 10 dias, a Bíblia diz que Daniel e seus amigos, Misael, Azarias e alguns estavam perfeitos, de boa aparência. Então, o que eu aprendo aqui, que Daniel, ele era de Jerusalém. Daniel, ele era acostumado a servir o templo, mas quando ele vai chegar em outras terras, quando ele vai chegar na terra de Babilônia, Daniel, ele não se corrompe as iguarias. Daniel, ele não se corrompe os costumes do rei. Daniel, os olhos de Daniel não se abrem. Daniel não se emociona a ver aquela fartura, talvez ver aquela mesa, a entender no seu coração que aquela mesa era tão farta, era tão glamurosa, era tão deliciosa, e eu vou me corromper. Não, Daniel, ele continuou sendo sábio. Daniel, ele continuou na sua adoração a Deus, porque Daniel sabia que a mesa que ele estava era mesa de deuses, era mesa para agradar a deuses, para agradar ao homem, para agradar. Eu quero te dizer, querido, como profeta de Deus, Daniel, ele era de Jerusalém, mas Daniel, quando eu estava em diversos lugares, estava em Babilônia, Daniel não se corrompeu. Eu quero te dizer quanto de nós estamos se corrompendo, estamos levando na emoção. Eu costumo dizer que evangelho não é emoção. Eu costumo dizer para a minha família que evangelho não é aquilo muitas vezes que a gente pensa, muita boniteza. Evangelho é coisa séria, evangelho é coisa fina, evangelho é coisa que Deus ele nos ensina para que a gente não venha tá em cima do muro, não venha estar em duas visões, em dois pensamentos constianos. Evangelho é uma coisa fina. Eu costumo dizer só que Daniel era de Jerusalém, era do templo de Salomão, mas quando ele chega em Babilônia, Daniel não se corrompe. E quantos de nós estamos se corrompendo, estamos vendendo? E eu quero te dizer, como um profeta de Deus, que a trombeta vai tocar. Eu vou te dizer como um profeta de Deus que o profeta não teme ao homem. Quantos de nós, quantos pastores, quantos irmãos hoje em Cristo Jesus, quantos jovens hoje em Cristo Jesus têm se corrompido no Evangelho, têm se vendido no Evangelho, têm proclamado a idolatria no Evangelho, e Deus ele está do céu olhando, Deus ele está do céu contemplando todas as coisas. Deus ele está do céu olhando, entendendo todas as coisas. Quantos jovens estão se corrompendo? Quantas igrejas estão sendo o ponto comercial? Perderam a sua essência, perderam a sua dádiva. Lembra no livro de Oséias? Deus ele vai trazer Oséias. Eu perguntava a Deus, por que Deus? Eu perguntava a Deus ele me deu uma palavra profunda, irmão, no livro de Oséias. E eu perguntava a Deus, por que, Pai? Agora, Oséias era traído, Oséias era agora, a mulher de Oséias estava em adultério, estava andando com seus amantes, Oséias agora estava andando com sua galera, né? A mulher de Oséias estava se prostituindo com diversos homens. Por que, Senhor? Oséias agora, o Senhor vai dar logo a própria mulher de Oséias. Aí Deus me abriu um leque, irmão, Deus da sua forma de falar, e Deus abriu um leque. Eu digo, Senhor, eu perguntei a Deus se você pode usar outra mulher para dar o teu filho, porque tu vai mandar ele casar com a própria mulher que o traiu ele. O Deus ele estava falando, Deus ele bradou no fundo do seu coração, porque Deus ele estava dizendo, olha, quando eu quero consertar a casa, eu vou usar o que muitas vezes é de dentro, eu vou usar muitas vezes o que está dentro. Você lembra, você lembra o que Deus ele falou sobre a vida de Naamã? Naamã ele estava doente, Naamã ele estava crítico nas suas lepras, Naamã ele estava leproso, Naamã ele estava em dificuldade, porque naquele templo lepra, você tinha que estar dentro de um quarto separado de todo mundo, você tinha que estar estacionado dentro de um quarto, você não podia sair, você não tinha livre-arbítrio para você ir ali e voltar, não. Só que Naamã, ele estava entendendo que talvez a cura dele devia estar fora, mas Deus ele traz aqui para a nossa vida que aquela menina que muitas vezes Geazim, a mulher de Naamã chega para ele, o profeta chega, olha, se tu soubesse
que o milagre está em casa, se tu soubesse que a menina que está em casa, se o meu Senhor soubesse que essa jovem que está em casa era o seu milagre, talvez ele ia até essa jovem e o milagre dele ia acontecer. Quando o Naamã foi aquela menina, Deus usou a boca daquela menina e disse a Naamã que tinha profeta em Israel que podia curar Naamã. Vai entender o mistério de Deus? Aí eu perguntava a Deus, Deus, por que tu dá a mulher logo, essa mulher, Oséias? Deus, ele bradava no meu coração e dizia não, porque muitas vezes eu vou usar o de casa, muitas vezes eu vou usar o pequeno, muitas vezes eu vou usar aquele que não dá nada para consertar a sua própria casa. E Deus, ele bradava no meu coração. Então deixa eu te dizer, querido, a trombeta vai tocar, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Daniel, ele se encontrava todo o tempo em Jerusalém. E Daniel, quando ele vai se colocar sobre a terra de Babilônia, Daniel não se corrompe. E eu quero te dizer quantos de nós estamos se corrompendo por qualquer coisa. E Deus, ele está do céu como seus olhos, como chama de fogo. Deus, ele está com seu coração, porque a Bíblia vai dizer que os olhos de Deus são como chama de fogo, está aos quatro cantos do mundo. E Deus, ele está contemplando. Quanto de nós estamos levando o evangelho pelas emoções carnais? Quanto de nós estamos levando o evangelho pelo nosso desígnio? E querendo se vender por causa de uma amizadezinha, querendo agradar o irmão? E Deus, ele está contemplando, Deus, ele está entendendo. Deus, ele está entendendo. E a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar, a conta vai chegar. E Deus, ele nos alerta. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo na terra, para a gente estar vivendo em santidade, muitos jovens que estão afastados de Deus, muitos jovens que saíram da presença de Deus, Deus, ele manda te dizer que a conta vai chegar, Deus, ele manda te dizer que a cobrança vai chegar. Se apressa enquanto há tempo, volta para o Senhor enquanto há tempo, porque não há tempo mais para perder. A Bíblia vai dizer que no livro de Lucas, Deus, ele vai dizer, louco, se pedires a sua alma nessa noite, o que é que tu tens guardado? O que é que tu tens guardado para dar, para oferecer? E quem será que o virá receber? Imagina. O que é que você tem preparado diante de Deus? O que é que você tem guardado diante de Deus? O que é que você tem se separado diante de Deus? Porque eu costumo dizer, imagine a gente tá nadando e andando no evangelho para morrer na praia, para chegar naquele grande dia a gente não ser arrebatado sobre os ares dos céus. Imagina. E Deus, ele traz esse alerta para mim e a sua vida. Eu costumo dizer, se eu levantar um dia e não ter a minha vida com Deus e não chegar ali, ter a minha paz com Deus, o meu íntimo com Deus, nada está feito para mim. O dia ainda não está perfeito. Se eu não tirar uma prosa de 1 minuto no trabalho, eu ando em espírito, onde eu ando em espírito, e ali falando com o Pai, e o Pai vai abençoando, o Pai vai dando sabedoria, vai dando graça. É por isso que muitas vezes o inimigo ele o inimigo ele não é fácil sobre a nossa vida. O inimigo ele tenta toda vez, nos decapitar, tenta toda vez nos matar, tenta toda vez nos ferir, porque quando nós estamos na rocha, ele não suporta, ele sabe que está engendrado na raiz e ele tenta cortar essa raiz a todo tempo. Mas louvado é o Senhor, né? Que a Bíblia vai dizer no livro de Tiago que bem-aventurado é o homem que suporta a tribulação, né? A aprovação, que depois de ser aprovado, né, receberá a coroa, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo, né, prometeu, ou seja, está guardado para mim, para você. Lembra das 12 virgens, lembra lembra das 10 virgens, só que a Bíblia diz que tinha 5 prudentes e tinha 5 loucas, né? A Bíblia vai dizer que agora chegando o noivo, ao tocar tocar a trombeta,
né, a vir, né? A Bíblia diz nessa parábola que o porém que 5 tinha o azeite e 5 não tinha. Só que aquelas que não tinham, o que é que ela fazia, pregador? Elas queria daquelas que tinha emprestada, ela queria das 5 prudentes. Só que a Bíblia vai dizer que o azeite significava, o azeite, o óleo, significava para acender o candelabro naquela época, significava para acender, para você ter caminho, para você encontrar com o noivo, encontrar aquilo que estava perdido, encontrar aquilo que você queria achar. E como é que eu vou dar uma coisa a alguém? Entende isso aqui? Esse mistério aqui é terrível. Se você pegar essa palavra aqui, Deus ele está falando comigo e com você. Como é que eu vou emprestar algo a alguém? Que eu preciso para ela me dar a direção para onde eu devo caminhar? Como é que eu vou emprestar algo a alguém que eu estou no escuro, eu preciso de uma luz, e eu vou tirar a única luz que eu tenho para dar àquela pessoa? Eu vou ficar sem a luz, eu vou ficar sem o caminho ser clareado para mim, eu posso me atropeçar, e eu não posso ter a salvação. Ei, querido, deixa eu te dizer aqui, o óleo ia significar para aquela mulher a salvação. Ei, querida, então ela não podia dar a salvação dela a ninguém. Ela não podia emprestar a salvação dela a ninguém, Iracé. Entende isso aqui que Deus ele quer falar conosco, coração. Espírito Santo de Deus. Deus ele quer falar com sua igreja. Deus ele quer falar com sua igreja. A Bíblia diz: guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Aquilo que Deus ele entregou na tua mão, ele vai tomar conta, ele vai requerer novamente. Então continua fazendo aquilo que Deus quer sobre a tua vida. Continua agora lutando pela sua salvação, porque fácil não é, mas o Senhor Jesus ele disse, olha, aquele que perseverar até o fim ganhará a coroa de vitória. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas você vai ter de bom ânimo, porque eu enviarei o meu Espírito Consolador. O Espírito Santo é ele que nos dá a direção. O Espírito Santo é ele que nos guia. É por isso que muitas vezes você pergunta por que o irmão é bem-aventurado, o irmão cresce a sua vida ministerial, cresce a sua vida espiritual, cresce a sua vida financeira. E muitas vezes a vida de um está capenga. Por quê? Muitas vezes o irmão está levando, muitas vezes tem pessoas que querem ter a visão, quer tirar a visão de Deus e colocar a visão dele humana, carnal, sobre a vida do irmão. Mas não sabendo que Deus ele continua naquela caminhada do irmão, sendo na vida do irmão. Mas eu quero te dizer, o azeite aqui, querido, significava a salvação daquela mulher. Como é que eu vou emprestar algo que eu necessito para a minha salvação? Eu vou dar a alguém. Deixa eu te dizer, a salvação é individual. Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus te direcionando, você pode perder a direção, você pode perder o alvo, você pode perder a graça do Senhor Jesus. E quando Jesus voltar, o que é que você tem guardado? Para encerrar, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Daniel, a Bíblia diz que o rei manda chamar, não era qualquer um. Era pessoas instruídas, pessoas direcionadas, pessoas sábias, pessoas que tivessem prudências, pessoas corretas. Não digo santo, não digo santidade pura, não digo pessoas em perfeito estado, mas pessoas prudentes, pessoas corretas, o rei mandava chamar. Imagine quando Jesus, se esses homens não tivessem preparado, imagine comigo agora, se Daniel não tivesse preparado, se Daniel não tivesse uma preparação para livrar aqueles amigos da morte, imagine se Daniel, os seus amigos iam viver. Porque ali, vamos falar, na parte teológica aqui, na parte escartológica aqui, na hemelética aqui, ali existia-se o período de Deus, existia-se o período de Deus acima, e a soberania, o homem humano, o homem terreno querendo estar acima, querendo a glória para si.
O rei Nabucodonosor, ele fazia estalta para querer que adorasse aquela estalta. E Deus, ele estava querendo estar sempre acima. Então Deus, ele estava dando a direção a Daniel. Deus, ele estava dizendo a Daniel que estava dizendo ao rei, ó rei, o seu sonho que você tem, rei, nem homem, nem astrólogo, nem qualquer que seja homem dessa terra possa traduzir o seu sonho. Mas eu tenho um Deus que a sua voz são como voz de muitas águas, os seus pés, como diz no livro de Isaías, são como lâmpadas reluzentes, né? A sua mão, né? Ou seja, é como um martelo que esmiuça, né? Toda a penha, né? Então, Daniel, ele estava dizendo a todo tempo que Deus, ele era maior do que todas as coisas. Daniel, ele estava dizendo todo o tempo que só Deus que podia fazer sobre a vida do rei. Daniel, ele estava dizendo todo o tempo ao rei, ó rei, nem homem, nem ninguém aqui na terra pode traduzir, pode fazer o que tu queres. Ei, pega isso daqui para a tua vida, isso aqui é uma revelação. Ei, querido, não espere nada do homem, não. Não espere nada do cidadão dessa terra, não, porque só tem coisas que só Deus pode fazer sobre a minha e a sua vida. E você talvez está esperando por alguém aqui nessa terra. Ei, tira o seu cavalinho da chuva, porque só Deus que pode fazer algo sobre a tua vida. Só Deus que pode te abençoar, só Deus que pode trazer a salvação à tua casa, só Deus que pode trazer a salvação ao filho teu, só Deus que pode trazer o milagre a uma pessoa sua que está no hospital, a uma pessoa sua que está encarcerado, só Deus que pode fazer todas as coisas. Então peça a Ele, espera no Senhor com paciência. Então o que eu quero te dizer, Daniel, ele estava sobre a cidade de Jerusalém. E Daniel, a todo tempo, ele estava sendo fiel a Deus. E Daniel estava preparado para ir à presença do rei. E, querido, deixa eu te dizer, enquanto não estiver preparado para chegar à presença do rei, a sua vida ela está escassa, a sua vida ela está em uma consequência de Jesus ela voltar hoje e você não ir morar no céu e você ficar aqui. Você vê todo mundo ser arrebatado e você não está aqui porque você não estava preparado para esperar para ter o encontro com Cristo Jesus nas nuvens, nos ares, no céu de glória. Então vamos se ligar hoje. Vamos guardar essa palavra no seu coração hoje. Guarda o que tu tem para que ninguém venha roubar a tua coroa. Oh, halahayas. Guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Espírito Santo de Deus, guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. A trombeta vai tocar, irmão. A trombeta vai soar. Ei, você que não crê, você que não confia, você que anda dia após dia como se nada viesse a acontecer. Eu costumo dizer, eu vou te dizer para encerrar, eu costumo dizer que um juiz, um advogado, um doutor, qualquer médico, se estiver fazendo faculdade, se ele estiver no seu momento mais difícil, não, se ele estiver no seu momento mais glamouroso, mais lindo, mais perfeito da sua vida, ei, deixa eu te dizer, se Jesus estiver de voltar hoje, ele não vai voltar porque você começou a construir sua casa própria. Ele não vai deixar de voltar porque você começou a sua vida hoje, porque você teve um filho hoje, saiu do seu ventre hoje. Não, não. Jesus ele não vai ser impedido de voltar se você estiver hoje em uma festa hoje, seja o seu primeiro paredão hoje, não. Jesus ele não vai ser impedido de voltar se você não tiver, talvez, com o seu primeiro 1 milhão na conta hoje, não. Jesus ele não vai ser impedido de voltar. Ei, se o primeiro dia que uma pessoa sai do hospital,
voltar não, esperar voltar não para casa não. Aonde você estiver, né? Você poderá ser, Jesus poderá voltar. E se você não estiver preparado, vou te dizer como um profeta, ou é céu ou inferno. Então guarda a tua coroa para que ninguém venha roubar. Que Deus em Cristo o abençoe e guarde essa palavra no fundo do seu coração, a qual o Senhor Jesus, ao qual Deus ele quis falar ao nosso coração, aos nossos ouvidos. Deus abençoe, continue orando pelo ministério, pela vida do diácono Hélio, né? A qual Deus ele tem feito a sua promessa, não é fácil, né? Quem dizer que ministério é fácil, vida ministerial, vida familiar, né? Aos pés do Senhor é fácil, tá mentindo. Porque calúnia que você leva não é fácil. Conversas alheias que você leva não é fácil. Mas louvado é o Senhor, né, que tem feito a promessa. Então a promessa do homem é café pequeno, né? Aquilo que o homem diz é café pequeno para aquilo que Deus decretou sobre a minha e a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que Deus abençoe. Graças a Deus, Deus abençoe. Para a honra e glória do Senhor Jesus, continue orando pela minha vida, que eu necessito das suas orações. Amém? Deus abençoe.